Os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos. A expectativa de vida é menor. O desempenho escolar das crianças é pior. As pessoas são muito mais pobres. O crime organizado vive ali. Você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? A favela é ruim. A favela é muito ruim. A favela precisa deixar de ser favela. Então, Renan, qual é a sua proposta favela? Ela não existe mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. E aí uma coisa que você fala muito é sobre acabar com as favelas também. Esse é um dos pilares do seu... Pilares, porque assim, essa é uma coisa visível, factível, e que afeta a vida de milhões de pessoas e que a gente naturalizou. A gente não naturalizou o crime no Brasil? Naturalizou. O crime naturalizado. Sim. Quando você anda com... Você precisa botar uma película no celular, não sei o quê, você precisa botar isso filme no carro, um muro na casa. Você naturalizou que o seu mundo é violento e você só se adaptou. Você nem reclama mais, você só se adapta. A favela também. As pessoas acharam que a favela faz parte da paisagem urbana e que a favela faz parte da cultura nossa. O que eu tô falando é, nenhum lugar decente tem favela. Se você for pra algum lugar, qualquer lugar decente no mundo, isso seria um motivo de vergonha para aquele estado, vergonha para aquele município, e aquilo seria resolvido. Lugares sérios que têm capacidade de planejamento, a China é um exemplo, sabem que você teria, por exemplo, num processo de industrialização muito acelerado, uma migração muito grande de pessoas do campo para a cidade. Que é o que a China viveu nos anos 90, nos anos 2000. A China planejou. Ela tinha cotas de pessoas que poderiam ir para a cidade, ela construiu cidades inteiras, ela fez um investimento em infraestrutura colossal para poder não ter um problema de favelização. E ela resolveu isso. Então a China conseguiu movimentar centenas de milhões de pessoas do campo para a cidade sem ter favelização. A gente teve isso nos anos 70, 80, 90, 2000, um pouco menos. Que foi uma massa de pessoas que saíram do interior e foram para as cidades, especialmente do Nordeste, vieram para São Paulo. A gente não teve nenhum planejamento, não teve nenhum investimento, você criou um bolsão de pobreza. Nesse bolsão de pobreza, os índices de desenvolvimento humano são baixíssimos, a expectativa de vida é menor, o desempenho escolar das crianças é pior, as pessoas são muito mais pobres, o crime organizado vive ali, você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? A favela é ruim. A favela é muito ruim. A favela precisa deixar de ser favela. Então, Renan, qual é a sua proposta favela? Ela não existe mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. E existem muitos modelos a adotar. Porque as favelas não são todas iguais. Uma favela que está numa encosta do morro, aquilo tem que ser retirado do morro e você tem que ter um conjunto habitacional em outro lugar com aquelas pessoas. A pessoa que mora numa favela plana, que já foi mais ou menos urbanizada, já tem as casinhas de alvenaria. Vamos quebrar as ruas, vamos fazer rua no meio. Então essas pessoas que vão perder a casa para passagem de ruas, para você formar o bairro, ali você vai construir uns predinhos para elas. As outras, pô, dá para manter a casa? Então vai ter que pintar a casa, vai ter que fazer as adequações, vai ter um custo, você vai ter a sua regularização fundiária, você vai ter seu título de propriedade. Aí você, com esse título de propriedade, o Estado pode investir para fazer as adequações ali, naquele bairro. Nos espaços que você separou, você tirou, você fez rua e diminuiu algumas casas, e você vai construir o prédio ele é vertical. Você reduz o número, reduz o espaço horizontal coberto por casa. Ali você põe alguns implementos urbanos. Você pode botar uma praça, você pode botar uma delegacia de polícia, você pode botar uma escola, você pode abrir um espaço para instalar empresas, você pode fazer um coworking para empresários locais se instalarem, você pode dar algum benefício fiscal, aí esse faz sentido, para empresas estarem aí, para as pessoas não precisarem pegar um trânsito gigante para ir para os outros lugares, e você transforma aquilo num bairro, você arboriza, dá dignidade, aí muita lei e ordem, porque aquelas pessoas que estão morando na favela estão acostumadas a ser tratadas como bicho, elas estão acostumadas com pichação, com lixo largado no meio da rua, e aí essa pessoa se acostuma, e eu vi isso na favela lá do Coroadinho, no Maranhão, as pessoas sujam porque as pessoas também, as pessoas têm culpa no processo, as pessoas não são eternas vítimas, então a pessoa tá com o lixo no chão. Eu vi um senhor trazendo o cachorro morto dele, um cara viveu o cachorro dele, ele tacou o cachorro assim, ó. Pô, a pessoa, ela tá mal acostumada. Ah, mas ela é pobre. Dane-se. Dane-se. Se eu for justificar tudo porque você é pobre, então o cara deu um tiro em você, ele é pobre, então não vai acontecer nada. Não, pô. Essa pessoa, ela tem que entender que existe lei e ordem. Então, esse bairro reformado tem que ter lei e ordem. Se for jogar lixo na rua, vai ser multado. Se for fazer uma invasão num terreno pra fazer um barraco, vai ser preso. Se fazer barulho alto com a motoca, fazer um show, vai ser preso. É isso, pô. Lei e ordem. Aí aquilo lá. Aí fizeram isso. Singapura, Lee Kuan Yew. Esse homem, todo mundo tinha que estudar a história desse homem. É o homem que fez Singapura sair de uma vila favelizada de pescador para um dos melhores lugares do mundo. No começo, lei e ordem. Todo mundo falou, não, o pessoal de Singapura aqui é preguiçoso. O pessoal de Singapura é
bagunceiro. Lei e ordem, 10, 15 anos as pessoas se acostumaram e cultivaram aquilo como cultura. Que é falo mal do brasileiro, né? Botou lei e ordem. Ó, cinto de segurança. Anos 90, ninguém usava. Hoje todo mundo usa. Hoje todo mundo, você pega um Uber, todo mundo te cobra, põe um cinto. A lei lá pra não fumar dentro do estabelecimento. Todo mundo fumava, veio a lei. Hoje você é considerado um absurdo uma pessoa entrar aqui dentro fumando. Mudou. Então a lei e ordem muda os costumes. A gente tem que impor isso em várias regiões, de modo as pessoas criarem a cultura. Kigali fica em Ruanda. Kigali era... Ruanda é um lugar que tinha guerra civil nos anos 90. Era tipo um inferno na terra. Aquelas guerras envolvendo os Tutsis, etc. Arrumaram Ruanda e falaram, Kigali vai ser limpa. Impuseram multas muito caras para a população que sujasse a rua e eles estabeleceram uma cultura em que até o presidente da república participa de mutirões de limpeza. Kigali é um brinco. São Paulo não é. Ruanda estava em guerra civil, no meio da África. Então assim, estamos tomando pau de todo mundo. Do Vietnã, da Índia. A Índia resolveu o problema de saneamento básico antes do Brasil. Com 1,3 bilhões de pessoas. Super pobre, com uma renda per capita menor do que a nossa. Aí, Ruanda resolve limpeza urbana. Botsuana faz a economia crescer mais que a nossa. É óbvio que o nosso problema é de liderança. Mas você sabe se lá nesses países tipo Índia, por exemplo, também tem essa polarização no sentido de que a cada 4 anos muda totalmente? Eu vou falar um absurdo aqui, tá? Ditadura é uma desgraça. Mas pelo menos o cara fica o tempo todo, ele tem 40 anos pra mudar. Uma coisa que quebra as pernas no Brasil, ao meu ver, é esse negócio de que o cara tem 4 anos, aí na outra eleição vem outro que muda tudo, aí vem outro que muda tudo, e tudo é meio que 10, 15 anos, meio que longo prazo, né? Olha só, quase todos os grandes exemplos de crescimento de uma nação com a imposição da ordem, um grande ganho, ultimamente, não vieram, nesses últimos exemplos que eu estou dando aqui, com sistemas democráticos caóticos como a gente vive. Dito isso, você também consegue fazer uma democracia. A gente só tem que mudar o sistema de incentivos da nossa democracia. Nossa democracia é muito doente. Então o sistema de incentivos da nossa democracia é para você manter a pessoa pobre e comprar a pobreza dela. Você troca o favor do Estado com aquela pessoa pobre, e aí nessa troca você ganha uma vantagem, e aí você nunca consegue fazer mudanças rápidas. Enquanto que um ditador ou um regime semi-democrático consegue. Então a Índia tem uma democracia, ela conseguiu endereçar várias coisas. Isso acontece por várias razões. Você pode ter, por exemplo, uma democracia em que os polos concordam com o básico. Por exemplo, os países europeus no pós-guerra, todos democráticos, cresceram bastante e criaram um modelo. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que tinha que ter saneamento básico. Aqui não. Aqui não. Todo mundo concordava na Europa pós-guerra que assim, se você for assaltado, o bandido tem que ser preso. Aqui não. Aqui não. Porque são muito diferentes as ideias, os opostos. Assim, existe um problema que envolve, a esquerda, que ela é demente. A direita que não existia, agora existe, que ela é idiota, mas a esquerda ela é demente em termos de ideias, políticas públicas, ela é pouco funcional, ela se sabota. E existe uma coisa aqui, que é o centrão, que é uma coisa que não existe nessas nações. Ou se existe, existe de uma outra maneira. Que é basicamente uma classe política que ela vive da pobreza. Um político do centrão, um político que compra o voto do pobre, que gosta de dar assistência para uma pobre, que gosta de manter as pessoas na pobreza, que gosta de viver com o pires na mão. Um político do centrão, eu vou dar um exemplo, eu gravei um vídeo sobre esse cara. Tem um cara que chama Ciro Nogueira, foi alvo de uma operação agora da PF, envolvendo o Banco Master. O Ciro Nogueira foi, durante os últimos anos, um dos 5 políticos mais poderosos do Brasil. O Ciro Nogueira, a família dele controla uma cidade no Piauí chamada Dom Pedro II. É uma porcaria de cidade. Nunca melhorou. Ele tá mandando na política brasileira desde 95. A cidade dele continua mal. Ele é de um estado como o Piauí, que ele é senador há muitos anos. O Piauí é um dos piores estados do Brasil em quase todos os indicadores. Tá lá sempre disputando com o Maranhão, assim, os piores lugares. Maranhão, Alagoas, Piauí e alguns estados do norte. Não obstante, ele é muito poderoso. Ou seja, o que faz um cara de um estado muito mal administrado ser tão poderoso nacionalmente? Aí eu pego o Alcolumbre, presidente do Senado, é Dom Apá. O presidente da Câmara era o anterior de Alagoas e o atual é da Paraíba. Por que a gente é administrado por políticos que vêm dos lugares mais mal administrados? Numa empresa não é assim,
Num time de futebol não é assim. Você contrataria como técnico do seu time de futebol o técnico da seleção brasileira, um cara que era técnico do time da Série C? Não. Ninguém faz isso. Mas o Brasil faz. Na política, quem manda em você são os caras dos piores lugares. Por quê? Quanto mais pobre o lugar que você administra, mais fácil você controlar as pessoas. E sendo fácil você controlar o seu eleitor não te cobra. Ele só quer que você dê uma grana pra ele. Ele não cobra uma posição ideológica, uma posição moral. Ele só quer que você cuide dele, porque ele tá muito pobre. Aí esse político, ele fica muito, a vida dele é muito fácil. Ele vai no governo federal, põe uma faca no pescoço do presidente e fala: me dá dinheiro, eu mando pra minha base, me reelejo, agora vamos fazer negócio. Agora me dá, eu quero fazer lobby. Aí ele fica rico, estando sempre no governo. Esse Ciro Nogueira, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Fernando Henrique, ele foi do governo Lula, ele foi do governo Dilma, ele foi do governo Temer, ele foi do governo Bolsonaro e agora ele também é do governo Lula. Você não vai deixar ele no teu governo, nem né? Desculpa o palavrão, bota o pi também, mas nem ele, Antônio de Rueda, do União Brasil. Esses caras são parasitas. E esse é um problema maior do que a esquerda. Muito maior do que a esquerda. A esquerda tem ideias ruins. Agora a esquerda representa um nicho urbano de ideias ruins. Esses caras são os cafetões dos pobres do Brasil. Eles cafetinam as pessoas mais pobres. Eles são uma máquina de gerar pobreza. Esses caras precisam ser destruídos. Aí onde eu quero chegar para responder você? Se eu altero o sistema de incentivo que faz com que um político desse exista e impeça a gente de fazer as reformas que a gente precisa para desenvolver o Brasil, se eu alterar essa dinâmica, eu não deixo eles nos prejudicarem. E aí eu tenho uma reforma toda que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que muda, que é a verdadeira reforma política que a gente precisa fazer, que muda isso. E aí altera esse jogo. Se a gente alterar essa dinâmica, aí os próximos presidentes vão ter bem menos trabalho para fazer as reformas que fazem com que o Brasil funcione. Este é o meu grande sonho. Eu falo muito de derrotar o crime. Agora, se a gente muda isso, a gente permite que a democracia brasileira, ela não atrapalhe o Brasil. Não sei se você entende. Hoje, se a democracia brasileira faz com que o Alcolumbre da Amapá mande em você, tem algo de errado na democracia brasileira. Se a democracia brasileira faz com que o Arthur Lira de Alagoas, com mais de 10% de analfabeto, mande em você, tem algo de errado na democracia. E tem. Algo de errado na democracia, assim, quanto mais pobres as pessoas, mais elas dependem do Estado e mais elas votam no político corrupto que dá alguma coisinha pra elas. Mais elas vendem o voto, inclusive. E aí isso faz com que esse político seja hiperpoderoso. Aí esse político vai pra Brasília, fica mandando verba pra essa região dele, e essa verba que ele manda pra essa região dele, ele ainda desvia, bota no bolso, faz compra de voto, faz caixa 2, e aí ele exige que o governo seja uma grande máquina em que ele fica dragando. Eu preciso mudar esse funcionamento. E onde tá o funcionamento? Um prefeito que administra essas pessoas pobres, nessas cidades pobres, hoje ele se reelege mesmo não melhorando em nada a vida das pessoas. Isso é o básico. A pessoa reelege ele sem ter melhorado o esgoto, a educação. A pessoa nem sabe medir. Porque o cara compra o voto dela, ou o cara emprega ela na prefeitura, ele ameaça o adversário. A gente vai criar uma lei de responsabilidade gerencial, que é assim, pro cara poder concorrer à reeleição, se ele tinha 10% de esgoto na cidade dele, no final dos 4 anos ele tem que entregar, sei lá, 20. Se ele tava em tal posição no ranking de educação do SAEB, ele tem que subir. Se ele tinha, vamos dizer, a município tinha um PIB de X, tem que ser X vezes 1,0 tanto. Se ele não entregou isso, ele não concorre. Se ele não concorre, eu quebro o oligarca daquele local. E aí todo político é obrigado a aumentar o desempenho daquele município. Se ele aumenta o desempenho daquele município e ele gera atividade econômica, o que acontece com aquelas pessoas? Dependem menos do Estado. Dependendo menos do Estado, elas não vão ficar vendendo voto para político. Não vendendo voto político, esse político que fica roubando em Brasília e que impede o desenvolvimento, ele vai deixando de existir. Ele vai raliando. E aí começamos uma mudança no sistema. O sistema tem que ser igual a uma empresa. O prefeito tem que ter indicador de desempenho. Se ele não entrega um indicador, ele não concorre. Perde direito político por 8 anos. Simples assim. Se ele entregou, pode reeleger. Tá tudo bem. Não tenho nada contra o cara. Entregou o desempenho? Concorre. Não entregou o desempenho? Tá na rua. E se ele tá indo muito mal na gestão dele, o governo federal tem que ter o poder de tirar, não é nem afastar ele, de colocar um interventor na cidade que corrija a rota. E aí tem que chegar um interventor, que o governo federal coloca, você não tá investindo direito em educação. Não tá aumentando a atividade econômica. Você não fez aqui a receita que você precisa fazer certinha pra você melhorar o saneamento básico. Não fez. O interventor, ele faz o prefeito ficar sentado olhando. É isso.
Seria bom. É isso, tem que ser esse o jogo. A gente tem que resolver da base. Sim. Fala, meus queridos, aqui quem fala é o Alan do canal Inevitável Cortes. E no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que tá aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.